Alô, amigos da TV Banqueta. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão Leão, programa apresentado de forma inédita todos os domingos a partir das 13 horas, com algumas reprises durante toda a semana. O programa pode ser também visto através do canal da internet, você acessando www.tvbanqueta.com.br ou, a partir da terça-feira, através do canal do YouTube, conectando Conexão Leão TV Banqueta. Nós temos a parceria agradabilíssima da nossa querida Padaria Avenida, que é a mais nova sensação da cidade. E hoje nós temos aqui um programa muito especial. Trouxemos aqui um convidado da melhor qualidade, queridíssimo por toda Nova Lima e região, nosso querido Emanuel Carneiro, presidente, diretor-presidente e fundador da Rede Itatiaia de Comunicação. Para nos ajudar nessa difícil missão, nós convidamos o nosso presidente da TV Banqueta, que é o nosso querido Frederico Sarto. Vamos bater um papo aqui, contar a história da Rádio Itatiaia, que começou em Nova Lima, que hoje virou essa potência nacional e internacional. Emanuel Carneiro, grande honra, grande prazer ter você aqui na TV Banqueta, no Conexão Leão. Eu recebi esse convite, muito feliz, e faltou um pouco de data para a gente chegar e, com calma, discutir um pouco, falar da afinidade que existe entre a Rádio Itatiaia, entre Nova Lima e a Itatiaia, entre a Itatiaia e o Vila Nova, e as pessoas que fazem a cidade, que passaram esses anos todos vivendo e convivendo conosco aqui nessa bela região. Estou feliz de estar aqui. Que bom. Nós é que estamos felizes por ter você com a gente. E apresentando aqui, para dar sua primeira palhinha, seu primeiro cumprimento ao telespectador, nosso querido Frederico Sarti. Obrigado, Zé, pelo convite. Também é uma honra para mim estar aqui ao lado do Emanuel Carneiro, por dois motivos. Primeiro, enquanto referência, em termos de jornalismo, em termos de comunicação, e mostrando que a rádio não acabou e está longe de acabar, a potência que é a Rádio Itatiaia, e também enquanto ouvinte. Aqui em casa, como na maioria dos lares novalimenses, a Rádio Itatiaia acordou, liga na Rádio Itatiaia, agora tem um café com notícia, depois, olha para você ver, café com notícia, Jornal da Itatiaia, que eu adoro, meu amigo. Tiro de meta. Jornal da Itatiaia, no final, que eu mais adoro, que deve ser de maior audiência, do nosso amigo que já esteve aqui, Eduardo Costa. Conversa de redação. Aí depois vem o Acirantão, aí depois vem o Zé Lino, aí depois vem o Esporte, depois vem o Jornal, e depois vem Uma Hora Eduardo Costa, tamo indo, tá vendo? Tá bom. É um prazerão. Por aí você vê que a audiência da rádio aqui é enorme, aprovado. Né, você começa com o café da manhã, café com notícias 4 horas da manhã, e vai até o apito final. Vou até o apito final. 4 horas, 5 horas, eu durmo hoje, de verdade. Nesse intervalo ele dá um cochilo. No intervalo eu dou um cochilo. Emanuel Carneiro, vamos começar o nosso bate-papo contando para os mais jovens que conhecem pouco dessa história, como é que começou a história da Rádio Itatiaia? Que começou em Nova Lima, lá em 1952. Conta pra gente aí como é que foi, por que vocês chegaram até aqui. Olha, para não confundir as datas, o Januário Carneiro, meu irmão falecido, foi presidente do Vila, foi presidente do Conselho durante muitos anos, ele era 16 anos mais velho do que eu. Quando ele começou a Itatiaia, ele tinha 22, 23 anos. Então eu era muito novo, não consegui estar aqui em Nova Lima, vendo como é que no Edifício Ouro funcionava uma emissora. Mas, voltando ao princípio da história, havia um cidadão que andava pelo Brasil afora e ele era fabricante de equipamentos. Isso em 1951, 52. Ele ia para uma cidade, conseguia uma licença para montar uma emissora de rádio, botava os equipamentos, botava a rádio no ar e vendia para alguém. Em seguida,
pegava a pastinha dele, ia para outra cidade e fazia isso. Entregava a emissora pronta para esse comprador, para começar uma vida nova. O Januário Carneiro, ele era locutor esportivo e justamente nesse período o Vila Nova estava vivendo uma fase de glórias, porque tinha um time muito bom, acabou sendo campeão mineiro, em 51. E depois foi vice-campeão mineiro, disputou títulos. O Vila era o grande adversário do Atlético nessa ocasião, nos primeiros anos do Estádio Independência. E vindo a Nova Lima fazer cobertura de treino do Vila, entrevistar diretor, o Januário soube dessa emissora que estava sendo iniciada em Nova Lima. Ele já era correspondente em Belo Horizonte da Rádio Continental do Rio de Janeiro. Era uma emissora que começou diferente das outras que existiam no Brasil, porque a Rádio Continental, o slogan dela era Continental, que está em todas. E ela transmitia campeonato aspirante do Rio, ela não tinha auditório, não tinha novela, ela não tinha programa humorístico, ela não tinha cantor, cantora. Era já uma novidade que estava chegando dos Estados Unidos, o rádio enfrentando a concorrência da televisão. Era um fato novo. E indo ao Rio, o Januário se tornou correspondente da Continental em Belo Horizonte. Ele transmitia um boletim todo dia, dando as notícias do esporte em Minas Gerais. E a Continental tinha correspondente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia. E era uma emissora especializada em reportagem. A Continental, o slogan dela era Continental, que está em todas. Bom, convivendo com essa ideia, o Januário Carneiro sonhou em ter uma rádio com essa característica aqui na região metropolitana. E surgiu a oportunidade de comprar, assumir essa pequena emissora em Nova Lima, que funcionava no Edifício Ouro, ali no centro da cidade. A subida do Rosário. A subida do Rosário. Tem até uma placa lá na porta, registrando o início da Itatiaia aqui. O nome já era Rádio Itatiaia? Esse cidadão que era do Rio de Janeiro, ele já tinha colocado o nome de Itatiaia. Bom, o Januário, resumindo a história, veio para cá e tocou a Rádio Itatiaia em Nova Lima durante 10, 11 meses, por aí. Mas ele viu que não havia muita condição de sobrevivência. Primeiro, pela baixíssima potência. A rádio mal pegava no município. E segundo, que não havia um comércio suficiente para manter uma emissora de rádio funcionando em bom nível. Foi quando ele teve uma ideia, que foi o princípio do princípio da Itatiaia, que foi colocar os transmissores da emissora no ponto mais próximo de Belo Horizonte, mais dentro do município de Nova Lima, que é proibido você mudar a emissora de rádio de um município para outro. Aí, conversando com o pessoal da Morro Velho, ele conseguiu, por um preço baixíssimo, 60 mil metros quadrados ali atrás do BH Shopping, que é o último ponto do limite Belo Horizonte, Nova Lima. Nova Lima. Bom, foi o primeiro passo importante. Depois ele levou os estúdios de Nova Lima para Belo Horizonte. E Belo Horizonte, nessa época, tinha apenas 3 emissoras de rádio: a Guarani, a Inconfidência e a Rádio Mineira. Todas funcionando AM. E todas com uma programação muito parecida. Programa auditório, programa humorístico, cantores, cantoras. Bom, a Itatiaia começou a ser percebida, mas com muita dificuldade, com muito obstáculo pela frente, mas foi ganhando etapas e aí começou a história com muita honestidade,
muita persistência. O Januário apostou muito em jovens talentos, estudantes que queriam Uma oportunidade. entrar para o rádio, mas queriam entrar de uma outra forma. Não eram cantores, nem cantoras, nem humoristas. Eram meio jornalistas, porque naquela época nem existia faculdade de jornalismo. E pela Itatiaia passaram por esses anos vários e vários jovens que depois foram seguir carreira em outras profissões, mas tiveram um começo de rádio na Itatiaia. Os transmissores da Itatiaia permanecem até hoje. Em Nova Lima. Não são os mesmos transmissores, que a potência antes era de 100 watts, agora é 100 kW, o AM que funciona aqui em Nova Lima. E o FM da Itatiaia, na Serra do Curral, em outro ponto, também em terreno de Nova Lima. Então a ligação continuou aí nesses 66 anos. Continuamos com uma ligação muito forte com a cidade, com Vila Nova. E por uma coincidência, quando a Itatiaia começou as suas transmissões em Belo Horizonte, isso foi em janeiro de 1952, ela transmitiu o Vila sendo campeão mineiro, depois daquela melhor de 3 com o Atlético, porque o campeonato de 51 ele só terminou no final de janeiro de 52. E aí foi aquela festa em Nova Lima, a Itatiaia transmitiu... Super campeonato. Então o que eu estou dizendo aqui é muita coisa do que me contaram. Eu só fui conhecer a Itatiaia, eu vim a Nova Lima, ainda a Itatiaia funcionando no Edifício Ouro, com um primo que morava no Rio de Janeiro, queria conhecer a Itatiaia, a maluquice do Januário. Pegamos um trem em Belo Horizonte, foram para Sabará, Raposos, depois pegava um trem aqui, chegava em Nova Lima. Eu me lembro disso, ter visto aquele princípio da Itatiaia. Mas foi tudo muito difícil lá naquela ocasião. E a Itatiaia, ela conseguiu uma credibilidade muito grande com o público, porque ela estabeleceu os seus princípios, o que ela queria ser. O Januário Carneiro pronunciou uma frase no dia que a Itatiaia estava efetivamente começando, e que essa frase está estampada numa placa na entrada da Itatiaia: nós vendemos espaço, não vendemos opinião. Famosíssima frase, essa é copiada por muitos jornalistas pelo Brasil afora. Essa é a nossa certidão de batismo. Tudo bem, Manuel. Frederico Sarti. Manuel, suas considerações aí para o Emanuel dessa... Não, a história é muito grande. É muito grande. Depois eu volto aqui para contar mais. O senhor já foi direto... o Januário foi direto para onde funciona atualmente? Não. A Itatiaia saiu aqui do Edifício Ouro e foi funcionar na rua Rio de Janeiro, 446, edifício Timboí, ao lado do Hotel Financial, ali perto onde tem bem aquele prédio. Centrão, bem próximo. Que foi do Benja, ela funcionou ali durante uns 5, 6 anos. Depois ela foi para o edifício Balança, mas não cai. Depois funcionou na rua Araxá, lá em Belo Horizonte. E desde 61 ela está na rua Itatiaia 117. Naquele mesmo prédio. Que evidentemente foi sendo... reformulado. Foi sendo adaptado. Tudo, Tradicionalíssimo. Né? Comprando o quarteirão todo. Aquele prédio foi construído por alemão. Porque nós já mexemos tanto no prédio que ele é bem construído. Se não tinha balançado as estruturas. Mas estamos lá. A tradição do balanço mas não cai continua, né? Continua, no prédio. Só uma última curiosidade, Emanuel. Você e o Januário, vocês são de onde? Vieram de onde? Qual cidade de Minas? São mineiros, né? Não, a minha família... Meu pai e minha mãe são da Zona da Mata. A minha mãe nasceu em Ubá, meu pai em Patrocínio do Muriaé, onde nasceu também o Januário. Conheço muita região. Patrocínio do Muriaé. E aí o Januário precisava estudar, meu pai tinha uma irmã que se casou e veio morar em Belo Horizonte, então a minha mãe, meu pai e o Januário vieram morar
em Belo Horizonte. E a minha irmã, que é mais velha do que eu, e eu nascemos já em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Fomos toda a vida. Então Criados essa aqui. ligação do Emanuel Carneiro, essa preocupação com Belo Horizonte tem a ver com a sua tem. terra Sempre morei em Belo Horizonte, adoro a cidade. Muito bem. E você, como tradicionalíssimo, né, gosta de um café, gosta de um lanche especial, né, Manuel? Adoro. Aqui em Nova Lima, quando você quiser um pãozinho quente a toda hora, ou um lanche especial, um bolo desse naipe que você está vendo aí, você vai procurar a Padaria Avenida, que fica na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascado. Você conhece Nova Lima, você sabe onde que é. Aqui, só para mostrar, estou tomando suco de uva. Não estou bebendo vinho, dando entrevista não. Suco de uva que a padaria está nos presenteando aqui. Padaria Avenida é a mais nova sensação da cidade. E no próximo bloco nós vamos continuar esse papo gostoso e vamos falar da evolução da Rádio Itatiaia dos anos 60 para frente. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O programa Jovem Aprendiz, que integra a conexão empresarial da Prefeitura, continua a todo vapor em Nova Lima. O candidato ele se cadastra, né, nesse banco de talentos, onde ele é cadastrado o currículo, onde no momento ele é orientado também, né, para se fazer uma entrevista de emprego, para como se comportar, o trabalho marketing pessoal dele. Esse suporte que nós damos lá está sendo muito essencial para eles inserir no mercado de trabalho. Desde o ano passado, jovens cadastrados no Banco de Talentos foram inseridos no mercado de trabalho através das parcerias com empresas que aderiram ao programa Jovem Aprendiz. Só em agosto foram 21 contratações. A Via 040 ela se sente muito orgulhosa em ter essa parceria com a Rede Cidadã e com a Prefeitura de Nova Lima, pois nesses 37 jovens aprendizes que entrarão na companhia, eles estarão sendo formados, moldados, para que num futuro eles estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho, inclusive com boas oportunidades na própria empresa. Fala, cidadão! Em parceria com a Via 040, a Prefeitura Municipal de Nova Lima, alguns jovens foram indicados, outros também foram procura de demanda espontânea. Eles passaram por um processo que a gente chama de seleção simulada, onde a gente fez um pouco da sala de sonhos e valores, depois eles fazem um cadastro, uma redação, um processo de seleção simulada. Os jovens que são aprovados nesse processo são encaminhados para a entrevista. O meu primo ele já conhecia o Banco de Talentos da Prefeitura e me indicou. Aí lá eu fui e fiz o meu cadastro. Eu fiz o cadastro lá na Prefeitura e aí eles me ligaram. Depois que eu fiz meu cadastro, passou algum tempo, eles me ligaram, me ofereceram um curso de jovem aprendiz. Eu busco conhecimento, quero aprender mais como que eu trabalho, porque eu nunca trabalhei. Minha expectativa é de aprender muito, para mim estar aprendendo coisas novas para o mercado de trabalho e dar o meu máximo para aquilo que venho aprender. Eu estou aprendendo mais a falar em público, porque eu sou muito tímido. E eles estão preparando a gente para quando chegar na empresa, a gente já tem mais um conhecimentozinho de como se comportar. Jovens entre 14 e 24 anos podem participar do processo de seleção do programa Jovem Aprendiz. Basta se cadastrar no Banco de Talentos e apresentar carteira de trabalho e comprovante de endereço na Rua Chalmers, número 88, Centro, ou no Jardim Canadá, na Rua Cannon, número 95. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. De volta com Conexão Leão, programa especial dessa semana com o nosso querido Emanuel Carneiro. Na sequência, Emanuel, depois desse início, começou em Nova Lima e foi para Belo Horizonte rapidamente. Como é que foi a ascensão da Rádio Itatiaia? Começou lá pelos anos 60, 70, por aí?
Conta um pouco disso aí. A concorrência era fortíssima. Por exemplo, a Rádio Confidência, que pertencia ao governo de Minas, pertence até hoje, era muito forte, ouvida no Brasil inteiro. Naquela época já era estatal. Era. E a Guarani e a Mineira pertenciam aos Diários Associados, que eram comandados pelo Assis Chateaubriand. Duas emissoras fortíssimas também. Mas a Itatiaia começou a transmitir campeonato de aspirantes. Então, deixa eu explicar o que era o campeonato de aspirantes aqui. Seguinte, um time de futebol entrava em campo com 11 jogadores e ele não podia substituir ninguém. Se machucasse, se quebrasse o braço, tivesse uma distensão muscular, tinha que ir para a ponta esquerda, ficar lá quietinho, marcando presença, mas não tinha substituição. Os jogadores que sobravam, os que não estavam escalados para aquela partida, eles iam disputar o campeonato aspirante, jogavam na preliminar. Mas eram jogadores conhecidos, que estavam voltando de contusão, recém-contratados, jogadores das divisões de base que iam subir, por isso era o nome aspirante. E esse campeonato despertava muito interesse. Itatiaia começou a transmitir voleibol, natação, coincidiu muito, 52 por aí, a inauguração do ginásio do Minas Tênis Clube, ali na Rua da Bahia, que foi um marco no esporte em Minas Gerais. Começou a fazer transmissões mais difíceis, a comunicação era muito difícil no Brasil. Você fazer uma Semana Santa em Ouro Preto parecia que você estava falando de outro planeta. De Moscou, transmitindo uma Copa do Mundo. Mas a Itatiaia foi ganhando o seu espaço. E os seus locutores começaram a aparecer, os repórteres. A Itatiaia foi a vários lugares do mundo, transmitiu o Campeonato Sul-Americano na Argentina, e transmitiu Semana Santa em Roma. O Januário fez uma Semana Santa direto de Jerusalém, que foi um negócio assim do outro mundo. E aí a Itatiaia, ela foi ganhando espaço. Não, ela foi se igualando às outras emissoras. Depois vieram as etapas seguintes, e concorrência até com a televisão, que estava chegando também muito forte, mas ela foi tocando a sua vida, conquistou patrocinadores importantes que ajudaram a manutenção. Né? Nós nunca tivemos na Itatiaia nenhuma ligação com o partido político, com o grupo econômico, com o grupo religioso, com nada que pudesse influenciar a nossa opinião própria. Errando ou acertando, tudo saía de uma decisão feita na sede da Itatiaia. Ao contrário até de outras emissoras que se instalaram em Belo Horizonte, mas que tinham que dar satisfação se a trocar um móvel ou a trocar uma cadeira ao Rio ou a São Paulo. Sempre muito dependentes também de órgãos governamentais. Você é testemunha disso. Com certeza. Essa pergunta deixar para o último bloco, mas já que o senhor falou dessa questão de política, eu fico assim, como que o senhor, enquanto presidente, lida hoje que nós temos, me permite falar nós, né, que a gente... Não, para com esse negócio de senhor aí, que você não tá pegando bem, não. Você tem o meu amigo João Vitor Xavier, deputado estadual, o Castro, deputado estadual, tem o Laudívio, vereador, federal. Ultimamente Damião, vereador, até o Catatal, que era comentarista do Eduardo, virou vereador, e quem sabe agora pode ter um senador. Como que o senhor lida com isso? A Itatiaia, ela não coloca nenhum obstáculo para quem quiser se candidatar a algum cargo. E sabemos que no momento em que a pessoa registra a candidatura, ela tem que sair do ar. Isso é preparado, é conversado. Nós não temos partido político, não temos a intenção de eleger ninguém. Alguns outros veículos de comunicação não permitem que um funcionário seja candidato a algum cargo. Você citou o Viana, que é candidato a senador. Quando ele trabalhava há algum tempo na TV Alterosa, ele foi candidato a vereador. Me lembro. E teve que pedir demissão
e não voltou a trabalhar na televisão. Aconteceu com o Eduardo Lima na Rádio Globo. Na própria TV Alterosa, Eduardo Lima era funcionário e foi ser deputado estadual. Então a gente não tem essa necessidade de fazer campanha, porque às vezes tem até uma concorrência interna. Nós temos 2 candidatos a deputado estadual. Então cada um toca a sua vida a seu modo. E isso faz parte da democracia. O cidadão querer um cargo público. Tomara que dê certo. E quando ele é eleito também, não cobramos nada, não pedimos nada, não colocamos nenhum funcionário no gabinete, não tem nada em troca. É apenas... Ele continua a ser um funcionário da Rádio Itatiaia, fazendo os seus programas. 2 coisas diferentes. E sem interferir. Mas que mostra uma baita força, mostra. Né? Já tivemos outros casos também, né? O Velibaldo Alves, Eli Diniz, Roberto Rodrigues foi vereador. Roberto Rodrigues. Vários outros. Muitos outros. E os que não foram porque não quiseram ser candidatos, que tem isso também, né? Tem aqueles que não querem ser. Por exemplo, o Eduardo Costa. Você citou um bom exemplo, que eu penso que uma das eleições mais fáceis seria a do Eduardo Costa, se ele quisesse, mas ele não quer. Ele falou, ele confirmou isso para nós, né, Fred? Tá certíssimo. Confirmou isso aqui. Emanuel, o assunto de política nós vamos ter que voltar nele, aos pouquinhos nós vamos ter que falar. Mas só para a gente completar esse segundo bloco, eu, como ouvinte da Rádio Itatiaia, desde menino, meu pai era ouvinte muito de rádio, ouvia muito Rádio Guarani também, Rádio Inconfidência, mas aí eu já peguei mais a ascensão da Itatiaia, já nos anos 70. E eu me lembro muito bem que a Itatiaia fazia coisas que as outras não faziam. Por exemplo, em 1976, o Cruzeiro disputando o Mundial de Clubes lá em Munique, na Alemanha, a Itatiaia foi com uma equipe própria para fazer um jogo terça-feira, 3 horas da tarde, em Belo Horizonte, a única emissora do Brasil a estar lá. Então, assim, eu estou dando esse como exemplo, né? Certo. Mas a Itatiaia fazia coisa que as outras não faziam. Esse era o grande segredo da Rádio Itatiaia, fazer o que os outros não faziam e fazer bem? Essa ousadia ajudou muito a Itatiaia. Você sabe que numa empresa normal, você primeiro pega o recurso e depois você faz a despesa. Nesses casos de transmissões, primeiro a gente acerta, arranja a despesa e depois vai atrás do recurso. Foi agora na Copa do Mundo da Rússia, uma Copa caríssima, dificílima de ser comercializada, mas foi assim. Então, isso aí ajudou muito a construir a imagem da Itatiaia. Foi, por exemplo, a primeira emissora, foi a segunda ou terceira do Brasil, a transmitir 24 horas por dia. O que era o rádio antigo? O rádio ia até meia-noite e voltava às 6 horas da manhã. E a Itatiaia veio com essa ideia de fazer lá rádio. Com o Hamilton de Castro. Não foi o Hamilton primeiro não, mas foi o Oliveira Duarte. Mas ela conseguiu criar essa diferença em relação às outras emissoras, começando transmissões de futebol mais cedo, 2, 3 horas. Eu participei de transmissões na Itatiaia, hoje já não se faz isso. Dia de grandes jogos, Atlético e Cruzeiro, eu era repórter. O jogo era 4 horas da tarde, a Itatiaia começava a transmissão 9 horas da manhã. Ia falando. Só que naquela época era possível, às 10 horas da manhã, você chamar um repórter na concentração do Cruzeiro, do Atlético, no dia de um clássico. E ele poder entrevistar o e botava lá o Procópio conversando com o Dario, uma concentração do Atlético, outra da concentração do Cruzeiro. O futebol era mais festivo, era mais alegre, era mais aberto. Agora está tudo muito fechado, muito bloqueado e tal. Né? Tem umas lendas novas aí no futebol, esconde tudo, mas... Você sempre cita isso, né? Faz parte da época. Esconde para depois perder lá na frente.
não pode anunciar a escalação, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Adilson Batista nem divulga quem vai concentrar. Quem vai concentrar. Tá dando certo, né? Acabava o jogo, a Itatiaia entrevistava um jogador na banheira do Mineirão, tomando banho, falando, aqui, tá, como é que foi? Como é que foi a partida? Né? Às vezes transmitia até pré-eleição de técnico, entrava em campo com o time, entrevistava os jogadores, levava um jogador novo para a torcida aplaudir. Aqui o Atlético contratou, ele ia lá debaixo da torcida atleticana, a torcida batia palma. Isso mudou muito o tipo de cobertura que era feito anteriormente. E acho até que em alguns aspectos mudou para pior. A qualidade técnica hoje é muito boa, tudo hoje funciona muito profissionalmente, mas ficou faltando aí um pouco o lado romântico da coisa. O jogador hoje, ele não dá uma declaração, nada, ele fala o óbvio, ele não discute nada. Né? Ele não discute nada. E fora o futebol, que é o que nós estamos focando mais, mas quando você pega o jornalismo da Itatiaia, que também, na minha modesta opinião, é muito forte, o jornalismo da Itatiaia é muito completo. Eu escuto sempre o Jornal da Itatiaia, os noticiários, corajoso e muito completo. E eu falo isso com uma filha jornalista que eu tenho, e eu sempre cito esse exemplo. Vocês vão onde está a notícia, onde tem o fato. E eu sou prova, porque eu rodo por Minas Gerais inteiro, e hoje eu estou rodando muito aqui na Zona da Mata, a região lá dos seus bairros. E lá eu escuto Rádio Itatiaia. E lá eu consigo saber se eu posso voltar para casa ou não. Se a 040 tá passando lá em Lafayette ou não. Exemplo só. Então acho que vocês têm esse grande diferencial. Vocês vão em qualquer buraco, em qualquer... E não é só a notícia, não. É a prestação de serviço. Você pede sangue para alguém que esteja necessitando. A Itatiaia não cobra nada por isso. O cara que esqueceu a carteira no táxi. Uma criança desaparecida. Até uma nota de falecimento, ela é uma prestação de serviços, porque a Itatiaia é a única que dá falecimento no ar. Mas isso eu às vezes constato, porque o morto era conhecido meu ou era conhecido da família, e eu chego no velório, eu ouvi na Itatiaia hoje de manhã, ficou sabendo pela Itatiaia. Isso é prestação de serviço. Com certeza. Né? Um tipo de informação que frequenta a grade de programação da Itatiaia o tempo todo. Agora, Emanuel, uma dúvida que eu tenho, né? Nós falamos um pouco como surgiu a Rádio Itatiaia com o irmão do senhor, mas como foi, aí o senhor dizendo que lembra pouco, mas como foi a entrada do senhor na rádio, de você na rádio, até de repente virar presidente? Ixi, tem muito tempo, hein? Voltando. Volta a fita. Rebobina. Ô Sarti, é o seguinte, meu pai morreu, eu era novo, ele ficou doente, eu tinha 11 para 12 anos de idade, ele morreu, eu tinha 13, ele ficou internado. O Januário já era meu padrinho de batismo. E eu ia muito com ele para os campos de futebol, ia com ele para a Rádio Itatiaia, fazia uma coisinha ou outra para ele. Mas quando meu pai morreu, ele me levou para trabalhar na Itatiaia. Eu tinha 13 anos de idade. E aí foi o começo. Nós tivemos uma convivência de mais de 40 anos. Até que em 1986 ele teve um AVC muito forte, depois teve um segundo e no terceiro ele faleceu. Então eu já estava vivenciando a Itatiaia há muitos anos em alguns setores. Eu fui plantão esportivo, redator, apresentador de programa, fui diretor artístico, depois diretor comercial, fui chefe de operações da Itatiaia. Então eu já sabia, né, como é que tudo funcionava. Mas durante esse período que o Januário esteve ativo, eu e outros aprendemos muito com ele, porque ele tinha uma paciência muito grande para ensinar, mandava os seus bilhetinhos,
fazia as observações, conhecia muito de rádio, tinha uma proposta de conteúdo para a emissora, acreditava muito em talento, apostava num nome, no outro, tinha aquela paciência de professor para ensinar as coisas. Esse foi o começo. E o senhor fez o mesmo com o Cláudio, o filho do senhor? Estou tentando. Porque hoje é um grande braço do senhor, né? Eu tenho uma missão antes com o Cláudio, antes dele se tornar, vamos dizer assim, o sucessor, fazer ele parar de fumar. É um grande desafio, hein? Tô deixando isso aí porque parece, não sei, um dia desse aí foi o Dia Mundial antes da Bajeira. Foi ontem? Foi ontem. Nós estamos falando aqui numa quarta-feira. Mas então... E você sabe, Manuel, que a melhor receita para parar de fumar é comer bem, né? É comer bem? Aí nós temos aqui, fala com o Cláudio, para ir lá na Padaria Avenida, fazer um lanche. Trocar o cigarro pelo bolo. Trocar o cigarro pelo bolo, por um café gostoso, um suco, um salgadinho. Não, diz que café puxa cigarro, não é bom não. Mas toma um suco, toma um refrigerante. Suco é bom. E tem mais uma vantagem, tá? A Padaria Avenida, Emanuel, tem estacionamento na porta e segurança o tempo inteiro. A padaria abre às 6 da manhã e fecha às 11 da noite. Padaria Avenida, a mais nova sensação de Nova Lima. Daqui a pouco, nós vamos para o terceiro bloco do Conexão Leão e Emanuel Carneiro vai falar e vai contar mais casos interessantes. Nós vamos perguntar a ele sobre a responsabilidade da Rádio Itatiaia com a comunidade da Grande Belo Horizonte. Daqui a pouco tem mais Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O programa Jovem Aprendiz, que integra a conexão empresarial da Prefeitura, continua a todo vapor em Nova Lima. O candidato ele se cadastra, né, nesse banco de talentos, onde ele é cadastrado o currículo, onde no momento ele é orientado também, né, para se fazer uma entrevista de emprego, para como se comportar, de trabalho, marketing pessoal dele. Esse suporte que nós damos lá está sendo muito essencial para eles inserirem no mercado de trabalho. Desde o ano passado, jovens cadastrados no Banco de Talentos foram inseridos no mercado de trabalho através das parcerias com empresas que aderiram ao programa Jovem Aprendiz. Só em agosto foram 21 contratações. A Via 040 ela se sente muito orgulhosa em ter essa parceria com a Rede Cidadã e com a Prefeitura de Nova Lima, pois nesses 37 jovens aprendizes que entrarão na companhia, eles estarão sendo formados, moldados, para que num futuro eles estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho, inclusive com boas oportunidades na própria empresa. Fala, cidadão! Em parceria com a Via 040, a Prefeitura Municipal de Nova Lima, alguns jovens foram indicados, outros também foram procura de demanda espontânea. Eles passaram por um processo que a gente chama de seleção simulada, onde a gente fez um pouco da sala de sonhos e valores, depois eles fazem um cadastro, uma redação, um processo de seleção simulada. Os jovens que são aprovados nesse processo são encaminhados para a entrevista. O meu primo ele já conhecia o Banco de Talentos da Prefeitura e me indicou. Aí lá eu fui e fiz o meu cadastro. Eu fiz o cadastro lá na Prefeitura e aí eles me ligaram. Depois que eu fiz meu cadastro, passou algum tempo, eles me ligaram, me ofereceram um curso de jovem aprendiz. Eu busco conhecimento, quero aprender mais como que eu trabalho, porque eu nunca trabalhei. Minha expectativa é de aprender muito, para mim estar aprendendo coisas novas para o mercado de trabalho e dar o meu máximo para aquilo que venho aprender. Eu estou aprendendo mais a falar em público, porque eu sou muito tímido. E eles estão preparando a gente para quando chegar na empresa, a gente já tem mais um conhecimentozinho de como se comportar. Jovens entre 14 e 24 anos podem participar do processo de seleção do programa Jovem Aprendiz. Basta se cadastrar no Banco de Talentos e apresentar carteira de trabalho e comprovante de endereço na Rua Chalmers, número 88, Centro, ou no Jardim Canadá, na Rua Cannon, número 95.
Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Conexão Leão está de volta com esse papo tranquilo e interessantíssimo com o nosso querido Emanuel Carneiro e o nosso querido Frederico Sarti. Emanuel Carneiro, ser presidente, diretor, presidente, fundador de um conglomerado de comunicação tão forte como a Rádio Itatiaia é uma responsabilidade muito grande, pesa muito, porque a população gosta muito da rádio e confia muito na rádio, procura muito, é um porto seguro para o cidadão comum, a Rádio Itatiaia. E aí, você como presidente, o que você me diz dessa história? A Itatiaia hoje não é só uma emissora que você liga o rádio, você pode usar o AM ou o FM, você sintoniza. O nosso som está na internet, nos aplicativos, está nos canais a cabo, está no satélite. Nós temos uma parceria com mais de 70 emissoras em Minas Gerais que transmitem boa parte do nosso conteúdo. As jornadas esportivas, os programas de entrevista, o Jornal da Itatiaia, primeira, segunda e agora uma terceira edição às 7 horas da noite. E isso ampliou o nosso leque de cobertura enormemente. Você pode ser ouvido com um som local em qualquer parte do mundo. Bom, e essa resposta de audiência, ela nos cobra muito. Ah, vocês não falaram nisso, vocês fizeram bem isso, mas não fizeram tão bem aquilo. A cobertura esportiva da Itatiaia, ela é muito abrangente e tem mineiro espalhado pelo mundo afora. Tem uma brincadeira que eles falam que mineiro é igual pardal. Tem em qualquer lugar do mundo, você acha um mineiro. Você acha um mineiro. Fazendo alguma coisa. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Temos hoje no Brasil, isso precisa ser dito, uma liberdade de imprensa, talvez como nunca houve, de você poder tocar em todos os assuntos, criticar o presidente da República, criticar o cardeal, criticar o Papa, você levantar questões como hoje estão falando muito, o aborto deve ser ou não legalizado. Tudo isso traz para nós como uma parabólica a necessidade de estar atentos o tempo todo em cima da notícia que interessa ao ouvinte. Aquilo que pode modificar a sua vida no decorrer do dia. O Sarti falou que houve aí o Café com Notícia a partir de 4 horas da manhã. Ali já estão as primeiras informações, condições do tempo, trânsito, se tem estrada interrompida, se aconteceu alguma coisa, se tem aeroporto fechado. Isso é o nosso dia a dia. Aí saem os repórteres, vão para a prefeitura, para a Assembleia, para o governo do estado. Nós temos correspondentes em principais cidades brasileiras, uma equipe em Brasília, temos correspondentes internacionais. E isso tudo sai do nosso mercado publicitário. Nós não temos apoio, não temos nenhum vínculo com nada de governo, nada que seja estranho ao mercado publicitário. Porque tem muita emissora de rádio e televisão que a sustentação vem de arrecadação em igreja, que vem em esquemas políticos. Nós, felizmente, conseguimos são independentes, ficar isentos disso tudo. Por isso é que, em cima dessa liberdade de imprensa, de conteúdo que nós temos hoje no Brasil, isso custou sangue, suor e lágrimas. Muita gente até morreu defendendo esse tipo de liberdade no Brasil. Mas isso é uma planta que tem que ser cuidada com muito carinho,
porque às vezes tem jornalista, tem editor, tem veículo de comunicação que confunde liberdade de imprensa com sinal verde para agredir pessoas, para levantar questões suspeitas, para apoiar um ou outro candidato a algum cargo, a plantar notícias, a fazer fofoca no ar. Isso nós não queremos e tem uma vigília o tempo todo para que esse tipo de escorregão não aconteça na programação da Itatiaia. Essa é a nossa preocupação. E dentro disso, né, Manuel, que você disse da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a gente queria saber como você lida também com a questão da internet do fake news, né? Porque hoje em dia a internet ela é muito salutar, a liberdade de imprensa é muito importante, mas as redes sociais deram voz e microfone a qualquer um que queira fazer essas coisas. Então, ao mesmo tempo, como que a Itatiaia lida com isso, mas ao mesmo tempo dá uma responsabilidade maior que os órgãos de imprensa têm nome. A Itatiaia fica mais, tem maior responsabilidade ainda mais. Né? Bom, para não ser deselegante com você, como você está me chamando de senhor, então eu vou responder ao senhor Sarti. Senhor Sarti, é o seguinte, a frase não é minha não, mas já vi em vários lugares que internet, rede social, é terra de ninguém. Tudo pode. Essas notícias que são plantadas, essas montagens que são feitas, declarações que a pessoa não deu, mas você bota uma voz em cima de uma imagem, isso carrega, sim, uma carga de prejuízo muito grande, porque até a pessoa explicar... E João Maria... É uma dificuldade muito grande. Não sei até quando isso vai. Internet, Google, rede social, isso é sensacional. Para quem viveu outros tempos, talvez o público mais jovem hoje não dê tanto valor, porque já chegaram essas pessoas numa geração digital. Mas quem, antigamente, para fazer uma ligação de Belo Horizonte para Nova Lima, tinha maior dificuldade, quantas vezes a Itatiaia transmitiu o jogo aqui de Nova Lima usando uma linha particular da companhia Morro Velho que tinha uma ligação com Belo Horizonte. Você pedia emprestada a linha da Morro Velho para transmitir o jogo. Para transmitir o jogo. Era um domingo, a empresa não estava funcionando no escritório domingo. Pegava emprestado. Por isso é que temos que dar valor à liberdade de tudo isso que chegou. É sensacional você ter uma dúvida, acessar o Google, ou você entrar na internet, você entrar numa rede social, você dá uma informação, mas muito cuidado, porque o que nós estamos sentindo, constatando, todo dia, é que muitos estão sendo prejudicados com essa facilidade de uma pessoa criar um site, um blog, só para atacar adversários. Qualquer coisa que você fale, vem logo alguma coisa em cima, uma contrapartida de informação, de acusação, é uma preocupação. E nós, no caso aí da Itatiaia, redobramos o cuidado de checar notícia quando chega uma informação, para que você não caia nesse tipo de armadilha. Não caia na conversa que vem da internet. Que a rede social. Confirmar rede social. Muito bem, Manuel. Você citou um detalhe importante, e está dentro do que nós já tínhamos falado anteriormente. Já há muito tempo você tem um repórter fixo lá no Rio, na CBF, que é o nosso querido Wellington Campos, né? Conhecidíssimo aí dos ouvintes, ídolo. Tem uma repórter muito competente lá em São Paulo, eu escuto sempre no jornal da Itatiaia, Paula Rangel.
Tem aquela outra repórter em Brasília que também está sempre lá dando as notícias. Gabriele Speziale, Gabriele. Ferreira. Aparecido Ferreira que parou uma sessão do Senado que Renan Calheiros... Estou conhecendo essa voz. Então, e ainda agora, mais recentemente, os seus parceiros internacionais. Tem inclusive um menino aí no esporte que dá notícia lá da Europa. Marcelo Becker. Marcelo Becker, que eu até conheço. Tem que me dar um rádio, alguma coisa, hein? Um ouvinte igual eu não tem não, mano. Tô provando o tempo todo aqui. Como é que toda essa ligação com o mundo, né, Manuel? Como é que vocês conseguiram, a Itatiaia conseguiu atingir esse nível, a nível mundial, vamos dizer? Bom, Brasília é obrigatório. Você fazendo uma rádio de jornalismo, não pode desconhecer que as coisas acontecem em Brasília diariamente, a todo momento, sábado, domingo, no Congresso, nos gabinetes dos ministros, nos nossos deputados, senadores. Brasília é São Paulo pela importância que São Paulo tem. Rio de Janeiro, os tiroteios. Com certeza. E por aí afora, né, lugares que geram notícias de interesse para o público mineiro e brasileiro. Você falava no Marcelo Beckler, que é o nosso correspondente para competições esportivas na Europa, é porque de uns poucos anos para cá, não muitos, o futebol europeu ganhou uma dimensão enorme no Brasil. Você passa aqui em Nova Lima, dá uma volta, você vai ver garoto com camisa do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. O interesse hoje do futebol europeu é muito grande. Muito grande. E aí surgiu a necessidade de atender o público com esse tipo de informação no local, com toda a segurança possível. É assim que se constrói, né, um projeto de jornalismo. Você está onde as coisas estão acontecendo. É obrigatório isso, é obrigatório. Custa, isso tem custos, mas você atende o público de uma maneira muito direta. Eu sei que dar receita é muito difícil, mas a receita da Rádio Itatiaia, dessa audiência tão estupenda que a rádio tem, eu acho que é a maior audiência de rádio do Brasil, eu acho, não tenho proporcionalmente certeza. Proporcionalmente. Essa conquista foi muito dentro da simplicidade de vocês, de você, do seu irmão, do Januário, lá no início, a rádio que fala fácil. O Frederico Sarti sempre comenta isso aqui, nós comentamos com o Eduardo Costa, uma rádio que fala fácil, que fala com todo mundo. Essa é a grande receita da Itatiaia? A Itatiaia, no começo dela, ela foi para a rua. Ela botou gente na rua para ouvir a população. Não adianta você apenas colocar a sua informação numa via sem receber a outra via de volta. Nós somos uma emissora que fala e dá notícias, mas também temos que ouvir a população, como ela está recebendo. Tem uma coisa hoje, uma novidade, a gente falava em área digital, que é o WhatsApp, que você coloca um ouvinte no ar com uma facilidade muito grande, com um som muito bom. Outra coisa que aconteceu na nossa cobertura, isso é recente, tem 2 anos e pouco, foi a necessidade de fazer a cobertura do trânsito em Belo Horizonte, nessa região metropolitana, de helicóptero. Porque se havia um engarrafamento no anel rodoviário e você mandava um repórter ou um carro ir cobrir esse fato, não conseguia chegar. Ele não chegava lá, ou chegava super atrasado. O helicóptero nos deu uma força de cobertura muito grande, uma visão pelo alto do que está acontecendo, e ele circulando pela manhã, na hora do almoço, no final do dia, dá uma base, dando a informação direta daquilo que está acontecendo. O jornalismo ele é muito forte se ele tiver uma atualização muito grande também. Uma coisa tem que
acompanhar a outra. Ele tem que ser dinâmico o tempo todo, trazer a informação de um momento. E essa é uma arma, não apenas da Rádio Itatiaia, é uma arma do rádio, das emissoras que fazem o jornalismo como ponto forte da programação, é a rapidez. Aquilo que a televisão não tem, o jornal muito menos, de a informação ser instantânea. Acabou de acontecer, você já está presente. É isso uma característica muito forte da Itatiaia que nós preservamos o tempo todo. Só te cortamos, e outro diferencial para mim, Emanuel, é que, e eu costumo dizer que, falei com o Eduardo Costa, que o Eduardo Costa para mim tem a cara da Rádio Itatiaia, porque é justamente isso, ele consegue falar para uma classe social mais baixa até para o grande empresário de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Essa que é a cara da Itatiaia. Mas entrando nisso também, Emanuel, agora fugindo um pouco da questão da Rádio Itatiaia, como você, cidadão, Emanuel Carneiro, vê a situação do Brasil, de Minas Gerais nesse momento aí, chegando às eleições, um momento de recessão profunda, passando por tantos problemas no nosso país? Bom, o Brasil já teve crises em outras épocas e eu sempre digo o seguinte, nós temos uma vocação de quando tudo parece que está no caminho certo, que acertamos a receita, acontece um fato inesperado. Muda tudo. Muda tudo. E eu me lembro que o Juscelino Kubitschek deixou o Brasil pronto para um crescimento respeitado no mundo inteiro, com uma nova capital, com a indústria automobilística, com estradas hidrelétricas. Ele foi um presidente que pensou muito no futuro e o seu slogan de campanha era que ele faria o Brasil crescer 50 anos em 5. 50 anos em 5. E ele conseguiu isso. Mas veio a eleição do Jânio Quadros, em seguida ele pediu demissão, disse que pegou um pileque, ninguém explicou isso aí direito até hoje. E Jean Goulart, que era o vice, toma posse, não toma posse, ficou um tempo, veio a revolução, mudou tudo. E depois o Brasil atravessou inflação, atravessou crise de petróleo e ditadura e também o lado que não concordava com a ditadura foi para a luta armada. O Brasil ficou desarticulado. Bom, passaram os anos, veio aquela inflação enorme, até que o Brasil conseguiu fazer um presidente civil. Bom, agora é um recomeço. Vai entrar o Tancredo Neves. Por um grande azar, ele teve um problema de saúde, não tomou posse o vice, o Sarney, e o Brasil entrou num processo também de hiperinflação. Veio Collor depois. Chegamos a ter inflação, imaginem, de 84% ao mês. Às vezes eu vejo no noticiário na televisão, olha, a inflação disparou, o aumento esse mês foi de 0,70%, a inflação esse ano está dando 4,2%. Nós tivemos inflação de 84% ao mês. Mais de 1000% ao ano. Bom, aí passou o Sarney, veio o Collor, uma grande esperança, deu tudo errado de novo, até que mais à frente veio o Fernando Henrique, que deu uma consertada. Eu sei que tem muita gente que discorda do Fernando Henrique, mas os seus 8 anos foram anos mais tranquilos. Mais sossegados no país. Ele fez, passou para a iniciativa privada, várias empresas do governo, a telefonia no Brasil melhorou muito. Não adianta ficar citando muito aqui. Bom, saiu o Fernando Henrique, vieram os governos do PT, o primeiro governo do Lula foi muito bom, o Brasil teve a sorte de estar vendendo tudo para os chineses e tudo mais. Depois a sequência não foi boa, com a sucessão do Lula, e até que caímos nesse imbróglio que estamos agora. Que estamos nesse momento,
caminhando para o final do governo do Michel Temer. Por isso que eu estou dizendo, estou justificando aqui o que eu disse, quando tudo parece que vai dar certo, dá errado. Agora, tem também um outro lado. No Brasil, quando tudo parece que está errado, que não tem, como nós estamos vivendo nesse momento, não tem mais jeito. Pode aparecer uma solução. Pode aparecer uma solução. E o Brasil reconquistar o seu caminho. Nós somos um país maravilhoso, gente muito boa, temos riquezas, o Brasil tem dimensão continental, nós temos tudo para estar no primeiro mundo, temos coisas muito melhores do que muitos países de primeiro mundo, mas nós temos a vocação do erro, e essa corrupção que precisa ser eliminada, né, temos que dar um apoio a essa situação de Lava Jato, a esses juízes, desembargadores, promotores que estão botando gente na cadeia. Não vou discutir se é justo ou se é injusto, mas pelo menos nós estamos assistindo, caminhando, né, uma ação para moralizar o Brasil, né? Quando você entra num processo dele, pode haver erros, pode haver exageros, mas um camarada dá uma canetada tirando um bandido da cadeia porque é amigo do primo, da irmã, isso é inaceitável. A população não está aceitando isso mais. Então, você respondendo mais diretamente a pergunta do Fred, o Brasil e Minas tem jeito? Tem jeito. A situação de Minas é um pouco mais preocupante. O Estado perdeu muita importância no cenário nacional. Nós tivemos perdas de empresas em Minas Gerais, empresas que se transferiram para outros estados, lamentavelmente, e é preciso recuperar. Nós fizemos a imprudência de aumentar impostos de uma maneira muito forte, e quando a pessoa começa a sentir que não tem dinheiro para pagar o imposto, ele muda de cidade, muda de estado, como aconteceu com muita gente que saiu de Minas Gerais. Mas isso vai ser discutido muito aí nos debates, tomara que a população acerte e escolha bem um novo presidente da República, um novo governador do estado, novos deputados federais, novos deputados estaduais, novos senadores. É preciso dar uma mudança, dar uma arejada na política brasileira. Muito bem, Manuel. Estamos chegando no final do terceiro bloco. Tem muito assunto para conversar com você, mas nós vamos para o último bloco daqui a pouco. Só que antes disso, o Frederico está de olho ali, que ele é um tomador de café da primeira qualidade. O homem gosta de um pãozinho quentinho a toda hora. E um pão quente, o melhor de Nova Lima, está na Padaria Avenida. Vamos lá. Padaria Avenida, só para te lembrar que você vai sair daqui do estúdio, você vai dar uma passada lá. Fica na Avenida José Bernardo de Barros, 187, bem próximo da subida do Cascado. Fácil de chegar. Tem pão de queijo? Pão de queijo, broa. Quentinho, broa, tá bom. Feito lá na hora. Vamos ligar para lá, mandar, encomendar um para você. Tá bem. Viu? Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco tem o último bloco do Conexão Leão. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O programa Jovem Aprendiz, que integra a conexão empresarial da Prefeitura, continua a todo vapor em Nova Lima. O candidato ele se cadastra, né, nesse banco de talentos, onde ele é cadastrado o currículo, onde ele no momento ele é orientado também, né, para se fazer uma entrevista de emprego, para como se comportar, esse trabalho marketing pessoal dele. Esse suporte que nós damos lá está sendo muito essencial para eles inserir no mercado de trabalho. Desde o ano passado, jovens cadastrados no Banco de Talentos foram inseridos no mercado de trabalho através das parcerias com empresas que aderiram ao programa Jovem Aprendiz. Só em agosto foram 21 contratações. A Via 040 ela se sente muito orgulhosa em ter essa parceria com a Rede Cidadã e com a Prefeitura de Nova Lima, pois nesses 37 jovens aprendizes que entrarão na companhia, eles estarão sendo formados, moldados, para que num futuro eles estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho, inclusive com boas oportunidades na própria empresa.
Fala, cidadão! Em parceria com a Via 040, a Prefeitura Municipal de Nova Lima, alguns jovens foram indicados, outros também foram procura de demanda espontânea. Eles passaram por um processo que a gente chama de seleção simulada, onde a gente fez um pouco da sala de sonhos e valores. Depois eles fazem um cadastro, uma redação, um processo de seleção simulada. Os jovens que são aprovados nesse processo são encaminhados para a entrevista. O meu primo, ele já conhecia o Banco de Talentos da Prefeitura e me indicou. Aí lá eu fui e fiz o meu cadastro. Eu fiz o cadastro lá na prefeitura e aí eles me ligaram. Depois que eu fiz meu cadastro, passou algum tempo, eles me ligaram, me ofereceram um curso de jovem aprendiz. Eu busco conhecimento, quero aprender mais como que eu trabalho, porque eu nunca trabalhei. Minha expectativa é de aprender muito, para mim estar aprendendo coisas novas para o mercado de trabalho e dar o meu máximo para aquilo que venho aprender. Eu estou aprendendo mais a falar em público, porque eu sou muito tímido. E eles estão preparando a gente para quando chegar na empresa, a gente já tem mais um conhecimentozinho de como se comportar. Jovens entre 14 e 24 anos podem participar do processo de seleção do programa Jovem Aprendiz. Basta se cadastrar no Banco de Talentos e apresentar carteira de trabalho e comprovante de endereço na Rua Chalmers, número 88, Centro, ou no Jardim Canadá, na Rua Cannon, número 95. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Último bloco do Conexão Leão. Essa semana, programa especial com Emanuel Carneiro, diretor-presidente da Rádio Itatiaia. Emanuel, você, há alguns anos atrás, fazia, além da turma do bate-bola todos os dias, no final da tarde, que é um programa de audiência estupenda, os veículos, os carros no trânsito, todos estão ligados na turma do bate-bola. Que bom. Impressionante. Você ainda fazia a grande resenha dos domingos. Todos os domingos estava lá Emanuel Carneiro fazendo, e ainda a cobertura, nunca abriu mão daquela cobertura das eleições, sejam estaduais, municipais. A gente percebe que você deu um tempinho, deu uma respirada. Hoje você já tem um substituto lá, de vez em quando, lá na turma do bate-bola, e a resenha, você tirou o seu domingo até que enfim para descansar. Fala um pouco disso aí para nós. Não, a fila anda, você tem que dar oportunidade. Como eu recebi de outros, eu devagarzinho vou passar as minhas atribuições administrativas e até na área esportiva. A cobertura de futebol hoje ela é muito diferente do que era antigamente, exige muito mais tempo, acompanhamento. Você tem que saber os resultados, quem está jogando, onde, quem foi transferido, acompanhar o dia a dia da cobertura esportiva. Mas eu continuo atento, acompanhando futebol, ligando, dando sugestões, fazendo observações. Eu estou muito ainda diretamente ligado à maneira como a Itatiaia faz o seu jornalismo e a sua cobertura esportiva. Aposentar nunca? Não, um dia. Um dia, daqui uns 20 anos, só com Deus. Aposentar é uma palavra que te preocupa, né? Mas eu acho que você também não poder dar o seu tempo integral àquilo que você faz, porque há um trabalho muito grande de retaguarda na Itatiaia que eu preciso acompanhar desde cedo e de alguma coisa eu vou ter que abrir mão devagarzinho, como foi o caso da Grande Resenha. Eu apresentava também durante muito tempo o Rádio Esportes. Que é o Rádio Esportes? Me esqueci do Rádio Esportes. Agora é um pouco menos, mas o trabalho é intenso, com toda certeza. Antes de entrar no assunto que o Fred está ali coçando a língua para poder entrar, que é o assunto do Vila Nova, a última curiosidade. Vocês, né? Quando eu falo você, a Rádio Itatiaia tinha um programa maravilhoso no passado, e eu sou muito saudosista, que era o Rádio Polícia.
engraçadíssimo, era um programa muito interessante. Não volta com esse programa, não tem mais volta, não tem mais espaço. Apresentador? Era o Joselino Souza Barros, era um deles, e o Wellington. Penido, Laura Márcia. O Wellington. Não, tinha uma O Wellington outra de mulher. Castro. O Wellington de Castro. Jorge Castro, Maurílio Grilo. Uma mulher. A Laura Márcia teve durante o tempo. Outro nome. Olha, o Rádio Polícia. O Rádio Polícia, nós tivemos o azar de perder um redator muito bom, que a gente conhecia ele na Itatiaia como Pedro Luiz Carrapeta. Ele fazia os textos. Pedro Luiz ele era muito engraçado. Depois, a substituição do Pedro Luiz não foi tão boa. E aí, nós sentimos que o programa caiu, não apenas na audiência, mas também no comentário do público. Para que a ideia não morresse, nós resolvemos tirar do ar o Rádio Polícia, até que apareça alguma coisa, uma coisa nova, diferente. E esse Rádio Polícia ele foi transportado para um programa de polícia que a gente faz no fim da tarde, que é bem diferente do antigo Rádio Polícia. Bem diferente. É um programa mais forte, mais tenso. 5 horas. Que é apresentado pelo Renato Rios Neto. Rios Neto atualmente. É uma outra proposta. Mas ele se tornou-se um grande ícone da comunicação, um grande ídolo do público, o programa da audiência fantástica, esse de 5 a 6 horas da tarde. Com certeza, é um bom programa. Agora, antes de entrar no Vila, Emanuel, uma curiosidade que veio aqui, qual que é o programa, qual que tem maior audiência da Itatiaia hoje? Ou é segredo? Não, é a Turma do Bate-Bola. Turma do Bate-Bola? Não, a Itatiaia tem 5 ou 6 programas, até por causa do horário. A Turma do Bate-Bola se beneficia muito, não do seu apresentador, mas porque no fim do dia você tem como é que os treinos, você tem os resultados de outros jogos, de campeonatos europeus, você tem uma farta informação para ser dada para o público. O resumo do dia. É o resumo, ali, né, às 6 horas da tarde. Antes os times provocavam as notícias muito pela manhã. Agora não tanto mais, agora é mais no horário da tarde. Né? A chegada da delegação, chegou o Flamengo para enfrentar o Cruzeiro, chegou o Grêmio para enfrentar o Atlético. O fim do dia facilita muito isso. Mas o Jornal da Itatiaia, o Arcir Antão, o Eduardo Costa, o Plantão da Cidade, o Rádio Vivo, são programas assim, são os piques da Rádio Itatiaia. E a sacada do Jornal da Itatiaia de 7 horas, até porque pela mudança, né? Hoje em dia as pessoas não vão embora mais do serviço 18 horas, vão 19, vai ser uma... Mas isso foi uma luta do rádio. Uma luta pessoal sua enquanto dirigente. Eu posso te ajudar de alguma forma, porque eu senti que eu fui um chato nisso. Você brigou muito nisso? Não, eu cobrava todo, encontrava, isso foi... Isso está querendo dizer, só para citar o público de casa, mudança, ele enquanto... flexibilizou a Voz do Brasil. Flexibilizou a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Mas você, você falou... Há muitos anos, deve ter coisa de 20 anos que você bate nessa tecla, ou mais. Que eu sempre te escutando, te ouvindo, e você batendo na tecla da flexibilidade. Eu não fiquei totalmente satisfeito com a flexibilização da Voz do Brasil. Eu tenho ainda a ideia, isso não vai talvez acontecer muito próximo, porque já foi tão difícil a flexibilização, mas eu penso que não há razão de ter Voz do Brasil. Não há razão. Isso é única coisa. Isso é igual a jabuticaba, só tem no Brasil. Isso não tem razão de ser. Sabe por quê? Essas notícias que são transmitidas pela Voz do Brasil, as emissoras de rádio já deram com muito mais competência durante todo o dia. Aquilo é repetição da repetição. Atende um deputado aqui, um senador ali, um órgão do governo, mas... É que não tem retorno, porque ninguém as opções tanto... Antigamente não tinha tanta opção. Você tem vasta opção, mas mundo esse primeiro momento já ajudou bastante. Parece coisa de ditador, né? Ditador que gosta de ter uma programação. Fala do Vila Nova, está custando abrir o espaço para Vila Nova. E o Leão do Bonfim? E o Leão? Vocês têm uma informação muito melhor do que a minha, que estão aqui na cidade para falar, mas eu vou falar aqui rapidamente o meu ponto de vista, que eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vila. Presidente é o Sérgio Prates. Já há algum tempo. E estou acompanhando há 30 anos ou mais
o que acontece com o Vila, né? As crises do Vila, a dificuldade do Vila ter perdido um espaço muito importante no futebol de Minas. O Vila que já foi primeiro nível, mas hoje não está em nenhuma competição nacional. Vai procurar ainda ter uma vaga para disputar a quarta divisão. Isso vai passar pelo Campeonato Mineiro. Mas eu tenho falado com as pessoas do Vila, com as quais eu tenho uma convivência mais direta, que o Vila precisa mudar um pouco o seu foco. O Vila, quando vão ser discutidas coisas do futebol mineiro, o Vila fica no bloco do interior. O Vila acompanha o bloco do interior. O Vila não é time do interior de Minas. O Vila é um time da grande BH. O Vila tem que estar de braços dados com Atlético, América, Cruzeiro e Vila Nova. São os 4 grandes times da região da grande BH. Manuel, mas a grande reclamação, e muito do torcedor do Vila, é da pouca colaboração, principalmente de Atlético Cruzeiro com o Vila. Isso procede? Mas é que sempre que há conselho arbitral, alguma coisa a ser discutida na federação, o Vila fica no bloco do interior contra os times. Haja vista a mudança, nesse campeonato. Foi uma proposta feita pelo Vila Nova. Pelo Vila. Uma fórmula que já vinha funcionando há mais de 10 anos. O Vila... Chegaram os paraquedistas aqui em Nova Lima, não vou citar o nome. Inclusive, o senhor vai me desculpar de andar. Com Vila Nova a gente perde a imparcialidade. Aqui na TV Banqueta é assim. Aqui é a hora da paixão. Inclusive nós derrubamos essa pessoa aí, viu? Fomos nós aqui que derrubamos. Mas ela já tinha causado um estrago muito grande. Não, fez o estrago e agora vai estar presente na primeira divisão. Na primeira divisão com o time de Juiz de Fora. O Tupinambás. Mas aqui, eu conversei nas últimas horas com o presidente do Conselho do Vila, o Sérgio Prates, que é uma figura muito dedicada à Vila Nova, e troquei uma ligação com o presidente, o Márcio Botelho. Ele me deu boas notícias sobre a parte administrativa do Vila Nova. Muita coisa que o Vila conseguiu resolver, de tirar certidões negativas, de se candidatar a parcelar as suas dívidas. O Vila limpou bastante a área e está agora com alguns projetos novos em cima do seu departamento de futebol. Tem também uma outra informação que eu recebi de que o CT que a prefeitura está construindo, ele obteve uma verba e que vai ser retomada a obra. Isso é muito importante para o Vila ter uma concentração, ter um campo de treinamento. Tudo isso são notícias boas que vão chegar para a família do Vila, porque a torcida também, se ela não for motivada, ela vai desaparecendo. O pai não consegue passar para o filho o seu amor e a sua paixão pelo Vila Nova. Mas o presidente me informou que o Vila tem 12 jogadores emprestados, alguns vão voltar. A ideia é fazer um bom time para o Campeonato Mineiro, porque aí é o princípio do princípio, o Vila retomar a competição e não lutar para não ser rebaixado no Campeonato Mineiro. As dívidas continuam sendo pagas na medida do possível e a Prefeitura, como sempre, tem ajudado. Agora é preciso que a população de Nova Lima compre essa ideia de um novo Vila Nova e que o Vila se considere o 4º time da região metropolitana, porque Nova Lima, gente, não é interior mineiro, para com isso. Você já viu alguém de Campinas falar que Campinas é interior de São Paulo? Alguém de Santos falar que Santos é interior de São Paulo? Não, o Vila está a 15 minutos daqui. Tem pontos de Belo Horizonte que são muito mais longe da Praça 7 do que Nova Lima. Por isso é que tem que ser refeita essa ideia do Vila ficar distanciado dos grandes times.
O presidente do Vila precisa conhecer mais o presidente do Atlético, o presidente do Cruzeiro precisa conhecer mais o presidente do Vila. Eles se unirem, discutirem, um pode ajudar o outro. Por isso é que eu deixaria essa mensagem. Ótimo. Primeiro que 1908 para 2018, 110 anos. Exatamente. Quantas e quantas empresas, quantos e quantos bancos, quantas coisas importantes aconteceram. O Vila é antes da vacina contra a polio. O Vila atravessou 2 guerras mundiais. O Vila é antes da bomba atômica, pílula anticoncepcional. O Vila tem uma história imensa. Isso precisa ser contado para a nova geração de Nova Lima. Essa cidade, ela é muito lembrada também porque é a terra do Leão do Bonfim, a terra do Vila Nova. Por isso é que eu estou vendo com um novo otimismo essa possível reeleição do Márcio Botelho. Ele precisa ter certeza de que vai ter ajuda das várias pessoas aqui de Nova Lima, porque aqui também é o seguinte, o pessoal briga muito um com o outro, né? Impressionante, né, Manuel? Você sabe mais do que eu, mas... Aqui você tem um lado A e o lado B. Você tem que ser de um lado A e do lado B. Você não pode ser... Parece difícil, é tudo muito difícil. Mas para corroborar com aquilo que você disse, olha, num passado recente, eu até participei numa das gestões do Anizinho, 2003, 2004. O Anizinho, ou um preso, estou citando do Anizinho que eu participei. Sei. Muitos outros bastidores. O Anizinho ligava pro Zezé Perrella, o Vila fez pré-temporada de graça. Isso com certeza Emanuel participou na Toca da Raposa. Foi o Vilmar Perrella. Aí o Emanuel arrumou, lembra disso. Aí o Perrella fala, não, pelo menos a comida tem que pagar e tal. Aí o Emanuel ligava, não paga. Então nós tem que ser parceiro na vida. Não existe nada sem parceria. Aí você vai trombar de frente com o Atlético Cruzeiro. Eu sou anti-atleticano, anti-cruzeirense. Eu sou só Vila Nova e Fluminense. Adoro quando o Cruzeiro e Atlético perde roubado. Que cansam de roubar da gente aqui. Mas é parceria. Poxa, olha, antigamente o Vila trombava um pouquinho, dava um trabalho um pouquinho para Cruzeiro e Atlético. Hoje Cruzeiro e Atlético é um planeta na frente do Vila. Será que uma boa conversa não pode ajudar? Quantos jogadores? Aproximação, né? Mas, só para completar, veja bem, além do Vila ser um time de Belo Horizonte também, Nova Lima precisa pensar grande, porque esse município, que até é maior do que o município de Belo Horizonte, você tem o Jardim Canadá, né, que é um pedaço de Nova Lima. E uma grande potência. Macacos. Você tem o Belvedere, a parte talvez mais rica, porque a parte dos prédios, tudo aquilo Nova Lima. Eu morei no Belvedere até 2 anos atrás, durante 7 anos. Eu nunca vi a presença de Nova Lima no Belvedere. Na região. Né? Então, Nova Lima precisa se aproximar, se expandir, mostrar o tamanho do que representa a cidade, o município lindo, arborizado. Né? Você sai de Belo Horizonte e vai a Contagem, por exemplo, você não percebe se você está em Belo Horizonte ou Contagem. Agora, você sai de Belo Horizonte e você vê a Nova Lima, você percebe que você está entrando numa outra cidade porque tem a mata separando. Essa é uma cidade única. Você não vê aqui morador de rua, você não vê mendigo, você não vê nada excepcional, diferente até de outros locais. Então, Nova Lima é uma terra abençoada. E a gente está torcendo para que tudo dê certo para a população aqui, gente muito amiga. E eu quero agradecer também aqui, aproveitando a oportunidade
da TV Banqueta, o carinho que a população de Nova Lima tem para com a Rádio Itatiaia. Impressionante, né? A Itatiaia continua com seus transmissores nessa terra sagrada, que tem muito minério, e ela é agradecida porque o seu começo foi aqui e ninguém esquece as origens, ninguém esquece a cidade onde nasceu. Muito obrigado a todos. Mas antes dessa sua mensagem antecipada, e eu depois vou te pedir para fazer uma despedida especial para o povo de Nova Lima, para os nossos telespectadores, gostaria, a TV Banqueta, gostaria de fazer uma homenagem para você, para a Itatiaia, uma simplória homenagem, mas muito de coração. A hora que o Alessandro puder, Alessandro, já pode colocar no jeito para nós a homenagem. Que é isso? Para Emanuel Carneiro choro, hein? E Rádio Itatiaia. Januário. Quero relembrar a história da Rádio Itatiaia, 1951. Foi inaugurado no prédio do Cine-Ouro, saudoso Januário Carneiro. Eu acredito que se não fosse a força de anos e anos que ele deu como presidente do Vila Nova, presidente do Conselho, Januário foi tudo no Vila Nova. Eu tenho certeza absoluta, se não fosse Januário, eu tenho certeza que o Vila Nova não existiria. Meu amigo Janu, eu gostava muito de minha pessoa, amava Nova Lima, amava Vila Nova. E no dia do seu sepultamento, na hora que abaixou o caixão, eu disse, morreu o pai do Vila Nova. Então eu tenho um apreço muito grande pela Rádio Itatiaia, por Januário Carneiro, seus funcionários, né? A Itatiaia é um marco em Nova Lima, até hoje. Já foi inaugurada aqui. Aqui em casa nós ouvimos Itatiaia 24 horas por dia. É a emissora do coração dos mineiros. Importante essa homenagem que está sendo prestada à Rádio Itatiaia, que sem dúvida nenhuma ela teve o seu berço, né? A nossa cidade, Nova Lima, né? E muitos anos, né? Parece que mais de 50 anos, mais de 60 anos que da existência dela. E sem dúvida nenhuma é aquele que presidiu, que iniciou os seus trabalhos, o Januário Laurino Carneiro, que foi meu amigo e que teve a oportunidade de tem uma folha de serviço prestada na cidade, como presidente do Conselho do Vila Nova, presidente do Vila Nova, não é isso? E esteve sempre presente, né, em todas as ações do município de Nova Lima, e eu falo até mesmo, quando eu assumi a prefeitura ainda muito novo, né, em 1977, né, em março de 77, ele, com certeza, ele ajudou a divulgar as coisas boas da cidade, a promover. Então, nada mais justo que essa homenagem, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, a sucessão, seu irmão, que ficou com a emissora, né, que dá continuidade. E, lógico, com o tempo, a evolução, né, e a Itatiaia hoje é um patrimônio não só da nossa cidade de Nova Lima, mas do estado e do Brasil. É uma das maiores rádios, né, mais ouvidas, acredito eu, no Brasil, com certeza, né? Então, nada mais justo que homenagear essa emissora de rádio que, em todos os lugares, a pessoa sabe que ela começou em Nova Lima. Muito bem. Emanuel Carneiro, aceite isso de coração, de todos os novalimenses, da TV Banqueta, para você, para todos os funcionários da Rádio Itatiaia. Foi um imenso prazer ter você aqui no Conexão Leão. E olhando para aquela câmera, você tem o espaço que você quiser para mandar mais uma vez a sua mensagem para o nosso telespectador. Não, a mensagem rápida, eu estou até um pouco emocionado, mas
Espero que a Itatiaia possa retribuir no seu dia a dia todo esse carinho que nós recebemos aqui de todos vocês, através dos anos, dos ex-jogadores do Vila Nova, dos ex-prefeitos, daqueles que foram amigos, companheiros do Januário Carneiro. E sucesso, vida longa para Nova Lima e também para o nosso glorioso Vila Nova Atlético Clube. Obrigado pela atenção, fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Um abraço. Obrigado, nós que te agradecemos. Frederico Sarti, suas últimas considerações. Doutor. Brilhante participação também no nosso Conexão Leão. Câmara. Se o Emanuel ficou emocionado, pode ter certeza que eu também, viu, Emanuel? Como disse na abertura, é um prazer imenso enquanto ouvinte e enquanto comunicador ter você aqui, numa simples TV comunitária, que também, como a Rádio Itatiaia, tem muito orgulho de ser novalimense. Ok. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Frederico Sarti. Muito obrigado, Emanuel Carneiro, de coração. Semana que vem... Obrigado pelo lanche. O lanche aí da Padaria Avenida, agora nós vamos poder degustar. Vamos lá para lá direto. Vamos lá direto. Semana que vem tem mais Conexão Leão, se Deus quiser.